Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar a chegada do Elias Costa para a gente começar mais uma live de quinta. Hoje especial, vou receber o Elias Costa, grande profissional da área de marketing político eleitoral, para a gente bater um papo a respeito das eleições de 2020, tá? Então, podem chegando, a gente está começando agora. Assim que o Elias entrar, a gente já faz a chamada para ele aqui. Boa noite, Túlio. Boa noite, Lilian. Para a gente já ter esse papo que vai ser muito bacana, que a gente está exatamente há um ano, né, das eleições. Na verdade, o processo eleitoral ele começa um pouquinho antes. Então, é muito importante que quem pretende ser candidato a prefeito, a vereador, que pretende também trabalhar nessa área da política no ano que vem, a gente já vai ter algumas dicas aqui bem bacanas com o professor Elias Costa. Enquanto o Elias não chega, quem tiver aqui só consegue ver para mim se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se puder, se o som está chegando direitinho, se está tudo ok, só me dá um ok aqui para a gente poder, quando o Elias chegar, já dar continuidade, por favor, tá? Fica aguardando aqui o retorno de vocês a respeito da qualidade do áudio e do vídeo, se tá legal aí para vocês. Quando puder, me dá um ok falando como é que tá o retorno, ok? Tá ok, obrigado. Então, gente, acho que o Elias já chegou, esperando ele me enviar o convite agora para a gente poder participar e dividir a tela e começar então a falar um pouco, que tem muita pergunta. Eu deixei uma caixa de pergunta aberta mais cedo aí nos stories e a gente já tem algumas perguntas bem bacanas para poder, como ele mandou aqui, a gente já vai começar a dividir a tela. Vai ser bem bacana, uma meia hora, 40 minutos de papo que vai ser bem legal. Isso aí, Elias Costa, tô te E vendo. aí, Você Ricardo, me vê? tudo bem? Te ouço um pouco baixo. Você tá me ouvindo bem? Tô, tá perfeito. Aí essa barba aí agora que você não tinha isso? Como assim? Novo Pois é, visual? Qual que é? mudando um pouco de visual agora, com a barba. Preparando para jogar a Série B ano que vem? De jeito nenhum. Eu sei que não tá fácil, as previsões são as piores, mas ainda não perca a esperança, não. Entendi, tá certo, tá certo. Tá me ouvindo bem Elias, agora? obrigado por ter aceitado o convite. O pessoal tá chegando aí, mas é bom a gente ser pontual e respeitar quem tá aqui desde o início, né? Pra gente Com começar certeza. esse papo a respeito, né, do cenário, o que espera a gente. A gente está aí por volta de um ano, na verdade um ano das eleições, né? Na verdade, o processo ele começa possivelmente, eu não sei se você já tem essa data, mas deve começar ali por volta de agosto, talvez, né? A gente já tem o início aí do processo eleitoral, então quem aí pretende ser candidato ou pretende trabalhar nessa área das eleições no ano que vem já tem que estar agitando e fazendo alguma coisa, né? Não, com certeza. Hoje é dia 3 de outubro, né? Sim? O ano, amanhã, né, sexta-feira, dia 4 de outubro, já é o marco, né, de um ano das eleições. Se você pensar que o período eleitoral mesmo é de 45 dias, né, de outubro para agosto, já tem um prazo bem definido, né? Ainda tem, né, algumas resoluções, né, que o próprio TSE ainda vai divulgar, mas são coisas mais pontuais. Mas quem já está, como diz, realmente com vontade de disputar as eleições do ano que vem, o trabalho já começou. Começou ontem de manhã, né? Já está bem adiantado já. É isso, Elis. Eu deixei mais cedo uma caixinha de perguntas aqui no Story e uma que foi feita pelo Paulo Ferreira, lá de São Gonçalo. Paulo, que foi nosso aluno na Faculdade de Pitágoras. Se ele estiver vendo a gente, um abraço, Paulo. E eu queria já começar com ela, que meio que você já respondeu assim, e ainda, né, apesar dessa decisão, dessas regras que ainda podem julgar, mas as regras mudaram muito, sim, Elis, de uma forma geral, da última eleição municipal, né, que foi em 2016 para essa agora,
tanto em relação a regras mesmo, como a gente percebe, uma delas talvez seja essa de 45 dias de campanha, né, que eu acho que não era ainda, e principalmente já pegando que eu acho que o foco da nossa conversa aqui é a história realmente do marketing eleitoral e político. Qual que é a leitura que você faz aí do cenário, né, de 4 anos para cá, o que mudou, o que quem pretende ser candidato e vai esperar das urnas, do digital, enfim. A cada nova eleição, acaba que a legislação ela é atualizada, né? Se você pensar que lá atrás a gente podia fazer showmício, era até legal, até interessante naqueles eventos todos, comícios. Nas últimas eleições já foram proibidas várias práticas, né? Igual, por exemplo, uma coisa que o pessoal gostou muito foi o fim do cavalete, né? Que era colocado em Sim, esquinas, o pessoal tropeçava, enfim. A própria justiça ela procura entender o espírito da época, né, para tentar fazer uma legislação mais adequada ao momento que as pessoas vivem. Em comparação com a última eleição, as principais mudanças que a gente pode falar e sentir realmente para o ano que vem é a questão do fim das coligações para as eleições proporcionais, ou seja, para vereador. Se antes, por exemplo, vários partidos se juntavam para poder formar um blocão, só brincavam até chapão, né? E desse grupo de partidos saíam os candidatos. Para a eleição do ano que vem, isso está proibido, não pode mais. Então, agora são candidaturas linkadas exclusivamente em partidos, né? Essa é uma das principais questões, porque muita gente, às vezes, ficava assim, nossa, mas eu votei numa coligação e acabou elegendo um candidato que eu simplesmente não gosto, não tem nada a ver uhum, comigo. Exemplo, o partido a favor do porte de armas, uhum, coligava com candidatos de um partido que era a favor do desarmamento. No final das contas, quem era eleito, às vezes era o candidato que você não queria que fosse eleito. Então, o fim sim, da sim, sim. coligação proporcional, né, que é para vereador, deputado, enfim, é até interessante por esse lado. Mas, por outro ponto, também acaba que os partidos menores ficaram um pouco mais, digamos assim, prejudicados, porque os grandes partidos agora, que têm militância, que têm estrutura, que acabam que ganham mais força. Outra questão também que mudou para o ano que vem é a questão do índice de votação, que é a tal da cláusula de barreira. Até 2030, partidos que não tiverem um mínimo de votação em estados, em nível, digamos, de deputados federais, vão ser extintos, eles vão ter que se coligar. Mas eu acho que a grande mudança mesmo para o ano que vem é justamente a questão das coligações. Isso aí acaba que vai mudar muito, porque o ano que vem é uma eleição municipal, né? Prefeito e vereadores, então a maioria das vezes os candidatos vão ficar mais focados nisso. Outras questões mais pontuais, o próprio TSE que ainda vai evoluir. Mas, com certeza, essas das coligações, quem estiver realmente pensando em ser candidato, tem que ficar bem atento para escolher um partido que seja ideologicamente interessante para a pessoa e também porque as pessoas vão estar mais próximas cobrando isso dela. Bacana. E em relação, Elias, além de todas essas alterações, né, que ainda acredito que vai ter um período para quem pretende ser candidato, a estudar melhor, mas uma das coisas que eu até me lembro, eu só não me recordo se foi em 2016 ou se foi nas últimas eleições, que a gente andou fazendo umas palestras aí pela região, né, falando um pouco a respeito de campanha, de marketing eleitoral e política. Eu me recordo bem que uma das coisas que você gosta de deixar muito claro, você com a sua experiência aí, é justamente de falar da diferença entre o marketing eleitoral e o marketing político. E nessa história, nessa quantidade de informações que a gente tem recebido todos os dias, na era das fake news, de informação circulando em WhatsApp, em redes sociais, é muito, muito, muito importante para aquela pessoa que pretende, né, disputar um cargo municipal, que já esteja fazendo um bom trabalho do que a gente chama de marketing político, né? Você conseguiria explicar aí para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois? Só um abraço para o pessoal que está mexendo aqui, o André, a Bárbara. Parabéns, Bárbara, falar nisso, né? Hoje a gente teve a nota do ENAD lá do nosso curso de jornalismo, e a Bárbara foi uma
das que participaram, tiraram uma excelente nota, parabéns para ele e para toda a turma. Mas explicar então, Elias, o que seria essa diferença, né, entre o marketing político e o marketing eleitoral? Não, com certeza. É porque não é uma novidade, porque na última eleição já tinha isso, mas a figura da pré-candidatura é interessante as pessoas entenderem como é que funciona isso. A gente pode estabelecer uma campanha eleitoral em alguns momentos. Eu diria que esse ano, que é o ano que antecede o ano eleitoral, ele é um momento assim primordial. Por quê? O momento onde que você começa a criar a sua reputação. Você começa a se tornar alguém diferente dos demais e que acaba criando uma imagem muito próxima das pessoas que você quer que te conheçam. O ano eleitoral, que é o ano de 2020, ele tem dois momentos. Que é aí que é a questão pontual mesmo do marketing político, do marketing eleitoral. O marketing político, ele é muito voltado para o cidadão, para as pessoas. É o momento onde que você vai mostrar o que você crê, o que você acredita, o que você defende, o que você acha que é importante para sintonizar com as pessoas. O marketing político é voltado para o cidadão. E ele é feito no ano que antecede a eleição e também durante o período de pré-campanha, que antecede também os 45 dias de campanha. Né? Igual, por exemplo, nesse momento agora é fundamental. Quem realmente quer ser candidato, até respondendo um pouquinho aí a pergunta do Samuel, um abraço, eu vi que você Sim, sim, mandou sim. para Um nós abraço aqui, para né? Samuel. Quem quer ser candidato tem que criar reputação agora, tem que se mostrar alguém. O que você acredita, o que você crê, o que você propõe, quais são as suas bandeiras, quais são, digamos, os ideais que você tem. Não é momento para pedir votos, até porque a própria lei eleitoral proíbe isso agora. Mas a lei permite que você defenda as suas ideias. Você crie, digamos, um mecanismo para se apresentar para as pessoas, no seu bairro, na sua rua, no seu clube, enfim, no trabalho, na escola, aonde você acredita que tem possibilidade de encantar pessoas, é a hora de você começar a se posicionar. Bom, excelente. Chegamos então em 2020, que é o período agora da pré-campanha, que antecede, né, os 45 dias. É o momento de você já começar a aparecer, digamos, um pouco mais, fazer alguns eventos, começar a organizar movimentações, publicar artigos. Se a sua rede social está desativada, nossa, é complicado. Já era para estar alguma coisa, mas é hora de fortalecer ainda mais. Pensar num bom site, pensar numa estrutura para captação de dados, de informação, fazer o seu Big Data, começar a organizar os dados para poder encantar as pessoas. Ou seja, começar já a dar um pouquinho mais o tom do que você pretende fazer na campanha. Inclusive, é até interessante falar sobre isso, porque a própria lei eleitoral, ela fala que no período de pré-campanha, você pode já começar a fazer um crowdfunding, ou seja, arrecadar recursos. Porque um dos grandes problemas para a campanha política, por mais contraditório que pareça isso, é que quando começa o período eleitoral, a maioria dos candidatos não tem dinheiro, não consegue fazer o seu material de campanha, pensa que não tem condições de fazer nada. A pré-campanha é o momento ideal para que você comece já a pensar em arrecadar dinheiro e também para ver quem realmente com quem você pode contar na campanha, né? Então, assim, são dois momentos fundamentais. Agora, Na o ser última, eu humano, me lembro que na última eleição já teve, né, Elias, essa plataforma de crowdfunding, né? Alguns sites especializados. Durante o processo mesmo, quem queria fazer alguma doação para algum candidato, isso já pode ser isso. feito nesse momento agora? Na pré-campanha, sim. Se eu não me engano, a Ah, lei tá. eleitoral fala Ok. em abril do ano que vem já Uhum. é permitido. É porque você começa, são duas coisas, né? Primeiro, obviamente, a questão financeira, porque uma campanha não funciona, né, sem o recurso, mas também você começa a ver quem efetivamente pode se engajar na sua campanha. Sim, Quem sim, realmente sim. vai abraçar o seu trabalho e vai caminhar com você, né? Essa fase aí, ela é interessantíssima, porque é onde você já começa a montar o seu time, né? Bom, a última fase, aí sim, é o marketing eleitoral, né? Tudo anterior a isso é o marketing político, né? Voltado para os cidadãos. Agora já a fase de produzir conteúdo para o eleitor. É o cara que vai realmente votar. Durante os 45 dias da eleição, aí sim, é fazer aquele trabalho forte de sensibilização.
é o momento onde você mostra para as pessoas efetivamente o porquê da sua campanha, né? E um pouco mais para frente a fase de mobilização, que é quando você começa a realmente botar o time em campo. Tem candidato que mal consegue dormir imaginando o dia do início da campanha, né? Calma, gente, não é da meia-noite um e começar já a campanha, não. A campanha começou há muito tempo anteriormente. Então, assim, tem todo um trabalho de conquista de reputação para que durante, sim, os 45 dias, você efetivamente, vamos dizer, escolha o que você plantou. A gente até brinca muito que a reta final de campanha, as últimas 2 semanas, aí sim é aquela questão mais pesada que todo mundo conhece de fixação de número, né, de mostrar efetivamente o número, memorizar, mas são momentos bem distintos, né? Assim, e se existe uma espécie de lógica em tudo isso, tudo que eu falei, é uma questão que é finita e que é igual para todo mundo. Tempo, tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Quem se Sim. planeja, quem estuda, e procura entender quais são as regras do jogo político e eleitoral, sempre tem mais chance de ganhar. Bacana demais. Elias, uma outra questão, foi uma pergunta deixada pelo Marcelo Marados, nosso ex-aluno também, que está lá como é que Leandro chama? Ferreira, Leandro Ferreira. E uma pergunta muito interessante, assim. É difícil a gente fazer essa avaliação do ponto de vista de cada cidade, de cada município, já que a gente está falando de eleições municipais, mas de uma forma geral, assim, você que está de alguma forma inserido na área, qual que é a sua avaliação em relação à polarização, né, que ocorreu na eleição do ano passado, na eleição presidencial que a gente viu, que na verdade é um processo que já vem de alguns anos, né, essa polarização que tem acontecido. Você acredita que isso vá acontecer novamente? Isso tende a repercutir nos embates municipais? Ou que essa fase da polarização do extrema-direita e extrema-esquerda já está passando? Qual que é a leitura que você faz em relação a isso? é interessante porque, sim, marketing político não existe uma fórmula perfeita, né? Não existe uma batida perfeita, um jeito certo de fazer campanha. Cada nova campanha tem novos desafios. Eu penso muito assim, eu costumo olhar um pouco para trás para tentar entender o que pode acontecer no ano que vem. Vocês lembram quando o Paulo Maluf elegeu o Celso Pitta como Sim, prefeito lá em São Paulo? Um negócio um assim, muito desconhecido, né? na época era assim, o gestor, essa coisa do homem público, né, que ocupava o espaço de poder e realizar. Acho que no Rio de Janeiro também, o próprio César Maia fez lá o Conde. Assim, hoje isso seria praticamente impossível, né? Bom, entramos nos anos 2000 aí, a onda vermelha, essa coisa do carisma, fez toda como é que fala, uma gama, uma onda de candidatos que foram eleitos. E agora, recentemente, essa coisa um pouco mais do mito, né, que foi uma espécie de mantra que a própria campanha do Bolsonaro fez. Eu acredito que para o ano que vem, os próprios candidatos eles vão ter que se reinventar a ponto de não desgastar uma fórmula que já foi testada. Então, sim, é óbvio que vai existir essas polarizações, mas isso é tão, digamos assim, paroquial em cada localidade, especialmente se tratando de uma campanha municipal. Eu acho que esse assunto assim de extrema polarização a nível federal não vai pegar tanto. As pessoas elas querem saber mais do bairro dela, querem saber mais do Mas você quintal acha que delas. tende, você acha que isso tende a repercutir de alguma forma da gente ter, cara, tanto para disputa de Câmara de Vereadores quanto disputa de prefeituras, da gente ter candidatos que vão que meio que comprar essa história do moralismo e tal, e vão encampar, tentar aproveitar um pouco dessa onda de extrema direita que a gente teve no ano passado, tentar estampar figura, assim? Tipo, eu sou um representante do presidente aqui na cidade. Acredito que sim, né? Sim, mas é o aspecto local. Igual eu tô falando, tem muito a ver com a aldeia. Numa eleição municipal, eu acho que você tem dois, vamos dizer assim, níveis de campanha. A campanha regional e a campanha setorial.
Talvez por esse lado mais setorial, de setores, de núcleo, de pessoas que, por exemplo, representam segmentos, e aí que eu acho que pode entrar um pouco nessa questão, por exemplo, do viés da segurança pública, do viés da saúde, alguns candidatos já mais consolidados, com uma história, com uma reputação, podem sim ter uma chance maior. Mas, no mais, eu acho que a maioria das cidades, a maioria das candidaturas, elas vão ser muito focadas na questão regional. Assim, o eleitor, ainda mais nesse momento de, digamos, insegurança, de falta de conexão com a vida política, ele vai procurar, de repente, eleger alguém com quem ele se conecta. Alguém, o vereador, nesse ponto aqui, focando muito na questão da eleição de prefeito e vereador. O vereador é o candidato que qualquer pessoa bate na porta da casa dele, sabe onde ele mora, seu filho estuda com o filho dele. Então, assim, o Sim. diálogo das pautas regionais, locais, eu acho que ele vai ser mais frequente. As pessoas não vão, as pessoas, é engraçado dizer isso, mas as pessoas não moram no país, no estado, não, elas moram nas cidades, moram nos Sim, sim, bairros. sim, sim, sim. Então, para o ano que vem, que é uma eleição municipal, eu acho que o candidato que souber pôr o dedo no pulso do que as pessoas querem na sua cidade, no seu bairro, eu creio que ele vai ter uma chance de se conectar mais, fugindo um pouco desse debate mais complexo de pós-verdade, fake news. A pessoa ela quer resultado, acho que ela não vai ficar querendo embromar muito, não. Pô, legal. Falando em fake news, o que você imagina que vai ser o WhatsApp nas eleições municipais ano que vem? Qual que é o papel que o WhatsApp... eu sei que é difícil a gente, né, estabelecer, mas qual que é a força que você acha que vai ter nisso daí? Não, vai ser primordial. A eleição do ano passado mostrou bem isso, né? Quem apostou, por exemplo, nas mídias tradicionais, né, radiodifusão, né, rádio e TV, levou um baque. Assim, campanhas presidenciais, a gente viu bem isso. Mas como é uma eleição municipal do ano que vem, eu creio que o candidato que tiver já uma base de dados bem consolidada, já tiver uma relação bem próxima com os seus possíveis eleitores, ele está à frente. E aí é a inteligência mesmo. A questão de Big Data, a questão de, por exemplo, já alimentar a sua reputação para que, lá nos 45 dias finais de campanha, todo aquele arsenal que foi construído ao longo do tempo, ao longo da reputação, seja, como diz assim, disparado e conquistado. Né? A militância vai já conhecer bem quem é o candidato dela. Então, vai ser fundamental, principalmente porque eu creio que quem tiver um público fidelizado, já tiver uma base de dados bem fidelizada, não vai ter tanto problema com esse mundo de informações que vai cair na cabeça das pessoas. Né? Imagina o WhatsApp o tempo todo, com mensagens, a própria dinâmica da ferramenta é complexa. Né? Isso sem falar na questão dos impulsionamentos. Né? A última Sim, eleição sim. a gente viu isso, né, que foi usado pela primeira vez. O ano que vem, com certeza, vai ser aprimorado, vai ter mais possibilidades, mas o candidato ele tem que ter uma coisa muito clara na cabeça dele, ele tem que se conectar com o eleitor desde agora, não esperar a eleição. É falar com o cidadão, depois falar com o eleitor. E, com certeza, o candidato que tiver uma nutrição constante vai chegar no ano que vem com uma base legal, como uma espécie de catapulta para fortalecer ainda mais a sua campanha. Uma coisa interessante, Liz, que eu acabei de pensar e perceber aqui agora, aquele evento que nós participamos em BH esse ano, que foi eu, você e a Grazi, eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, apesar de eu não ter aprofundado ainda, é aquela lei de... é a lei de controle de dados, você lembra qual que é o nome certo? Isso, É isso. uma legislação que diz respeito à questão do uso de dados das pessoas de forma comercial, que vai vigorar a partir do ano que vem, né? Exatamente. Talvez isso também tenha um impacto nessa história da eleição para esse uso, né, indiscriminado de e-mail marketing ou até mesmo do WhatsApp como uma forma de utilizar essa ferramenta como um disparo em massa, né? Será que a legislação vai dar conta de prever esse tipo de utilização, assim? Se a gente for tomar como base a eleição do ano passado, não, foi realmente Não, né? complicado. Tem vários casos aí inclusive de denúncias, né, de uso.
dados massivos, assim, escândalos da Cambridge Analytica, enfim, uma série de problemas. O Facebook mesmo teve isso. Mas é por isso que esses dados, a lei fala que você não pode comprar banco de dados. Você não pode usar esses dados de forma indiscriminada, né? Porque realmente é uma espécie de diferencial competitivo baseado na questão financeira. Então, não é legal isso. O ideal é que você conquiste o banco de dados. E existem várias formas de fazer isso, né? Os próprios atendimentos, quem já está no mandato tem condições de criar banco de dados, é interessante. E mais do que isso, mais do que ter, como diz, os dados frios, ter a permissão das pessoas para que você conecte com elas. Sim, Você sim, sim, saber sim. exatamente o que as pessoas têm, né? O conteúdo que agrada a elas. Se eu, por exemplo, sou um vereador ou um prefeito que tem uma política muito voltada para uma área ou outra, social, enfim, qual seja, eu consigo ter uma certa noção do que as pessoas gostam e do que elas não gostam, né? Então, poxa, por que não usar essas informações inteligentemente, né? E ir nutrindo toda essa base. Eu, como jornalista, entusiasta do jornalismo de dados, eu acho que para a eleição do ano que vem isso vai ser fundamental, porque você realmente consegue fazer uma segmentação, um impulsionamento, até voltado para por temas, né? Que o próprio Facebook permite isso. E também até por geolocalização. Então, pensa bem, Sim, sim, sim. você consegue atingir o seu público desde que você saiba de onde você está e aonde você quer chegar. O Isso aqui é como é. interessante, Elis. Isso que é interessante você estar falando, porque a questão do patrocinado, né? O Facebook te permite essa questão de segmentação de público, e aí a pessoa vai receber, pensando como eleitor, né? O eleitor ele vai receber essa mensagem porque ele faz parte, ele inseriu os dados dele, por exemplo, no meu caso, eu moro em Divinópolis. Então, algum candidato que vai direcionar uma verba dentro da segmentação para Divinópolis, eu vou receber possivelmente. Ou seja, né, o candidato aí, ele pagando para o Facebook, ele tem direito de chegar essa mensagem, esse anúncio até o eleitor. Agora, no outro caso, quando você falou muito bem a história da permissão, a gente percebe o seguinte: as pessoas criam de uma forma que eu acho que é quase absurda hoje, é uma falta de educação tremenda. As pessoas criam grupos de WhatsApp, te inserem no grupo de WhatsApp sem perguntar se você quer fazer parte dela e começam a te enviar uma série de conteúdos. Isso quando não faz com o seu número pessoal. E aí que eu acho que é a grande questão, o tiro pode sair pela culatra, né? Na verdade, ao invés de mandar conteúdo de fazer alguém querer, a pessoa vai criar no popular, vai criar ranço do candidato e ele deixa de ser uma opção. Não, com certeza. Se o candidato, a equipe acha que a gente está lá em como diz, na teoria hipodérmica, né, que você vai injetar na cabeça da pessoa o conceito, ele ficou no tempo. Não. O leitor hoje em dia está muito mais crítico, né? Ele quer ser tratado com carinho, ele quer ser tratado com a devida atenção que ele merece, né? Porque é direito dele, né? Se durante a campanha o candidato não trata o eleitor com carinho, imagina que ele estiver ocupando espaço de poder, né? Sim, Essa aproximação, essa conquista, posso dizer, esse namoro com o eleitor, ele é gradual, né? Mostrando efetivamente o que você pensa, quais são as suas bandeiras. E é interessante porque no ambiente online, às vezes as pessoas pensam que não é possível fazer ações concretas. É só ficar falando, falando, blá, 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 blá. Não é. Pelo contrário. É você mostrar, assim, com bastante. A gente usa muito essa palavra, né? Humanização. Mostrar quem você é de verdade para as pessoas, elas vão querer te acompanhar. A grande vantagem da internet é justamente essa multiplataforma de opções, de você mostrar realmente quem você é, o que você faz, o que você acredita, né? E eu me conecto com quem eu me encanto. A tal da empatia é fundamental nesse ponto. O candidato acha que sim, criar um sim. grupo e ficar despejando conteúdo vai gerar voto, pelo contrário, É o vai gerar contrário. um ranço e um bloqueio imediato. Não, nada que é fácil vem, como diz, funciona nesse ponto. Pelo contrário, tem que mostrar solidez, mostrar conteúdo, mostrar base para as pessoas gostarem de você como um candidato e realmente vai atender os interesses delas. Bacana demais, Elias. Parece que não, mas a gente já passou a meia hora que estava prevista.
Então vamos, né, para a gente não alongar muito, já vamos encerrando mais ou menos por aqui. Eu queria só deixar mais uma pergunta e depois uma pergunta que foi deixada pela Marcela Mesquita, grande jornalista Marcela Mesquita. Fez uma pergunta que eu acho que é muito interessante para todo mundo que trabalha na área de comunicação e tem um certo receio. É o seguinte, na sua visão, qual que como deveria ser o comportamento, né, de jornalistas ou profissionais que de alguma forma falam com o público nos seus perfis pessoais? Você acha que as pessoas, ou as pessoas de uma forma geral, como que fica a história delas se manifestarem, né? Eu vou manifestar apoio a candidato X, a candidato Y. Na sua visão, isso pode trazer algum tipo de benefício ou algum tipo de coisa ruim para a pessoa que toma esse tipo de atitude? É engraçado isso, é um tema até um tanto quanto espinhoso, né? Mas a gente Sim, tem que começar culturalmente a mudar um pouco a visão de política das pessoas no nosso país, no Brasil. Política não é só eleição, né? A maioria das pessoas acha que política é só a época da eleição, de votar, enfim, não é isso. Política é uma prática diária, cotidiana. Todo mundo tem interesses, tem vontades e negocia esses interesses o tempo todo, seja no trabalho, seja em casa, na república, enfim, nos vários ambientes sociais. Então, política é algo natural nosso. A gente não pode mistificar a política e também não pode ter um preconceito com ela. Levando por esse lado, a pessoa exercer a liberdade de se posicionar politicamente é fundamental. Mas eu entendo que em determinadas profissões, aonde que essa suposta isenção é tão cobrada, no caso, exemplo, do jornalista, né, que é um profissional que tem o tempo todo em cima dele esse olhar mais atento, né, da isenção, ele tomar posições políticas e depois, durante o exercício da profissão, ser confrontado, gera para ele digamos, um desgaste, né? Em posições aonde que a profissão da pessoa acaba ocupando um espaço de decisão pública, e aí eu falo realmente dos jornalistas, de alguns profissionais que acabam que têm um poder maior de comunicação e engajamento, isso pode gerar um embaraço. Muitas empresas, especialmente da área de comunicação, costumam ter, né, uma espécie de compliance, né, assim, uma linha de como adotar cartilha, né? o O que trabalho, pode, o que não pode. justamente para evitar esse tipo de questionamento, né? Mas eu acho que à medida que a própria democracia, a própria discussão política avança, as pessoas começam a entender o tanto que é natural a gente se posicionar, né? E isso, acredito que ao longo do tempo permita que profissões aonde que você tenha a possibilidade de engajar mais pessoas não sejam vistas por esse viés, né? Porque realmente é um tanto quanto constrangedor, um tanto uma espécie de censura branda, né? Poxa, mas eu não posso me manifestar. Eu acho que nesse caso, ele realmente, o profissional, respondendo um pouco a Marcela, ele tem que ter muito claro qual que é a linha do veículo onde ele trabalha, se isso não vai gerar nenhum embaraço para o exercício da profissão dele, né? Para que também ele não se seja queimado, se por simplesmente ter uma visão de mundo que ele acha que é legal, né? Então, assim, eu acho que Uhum. a gente tem que avançar um pouco nisso. E aproveitando o gancho, ainda nesse assunto, uma coisa que eu acho que também, só para fechar também, e, Cadinho, a política é um assunto tão interessante, tão legal, que para falar aqui a gente ficaria horas. A gente tem que, como diz, promover novamente um curso, né, para poder falar sobre isso. Tem muita coisa legal para poder aprimorar. Mas uma coisa que um político não pode ser é cinza. Ele pode ser amarelo, verde, azul, é um lado, claro. Ele não pode ficar em cima do muro e muito menos Ficar ser em o cima do muro. muro. E muito Sim. menos ser o muro. Ele tem que ter um lado, claro. Não, bacana demais. E de fato, Elis, eu acho que tem muito assunto ainda para a gente debater. Por exemplo, a gente falou agora de jornalistas. Aí você imagina se a gente está num momento em que os influenciadores digitais têm, de fato, influenciam as pessoas. Já pensou como é que vai funcionar esse mercado de influenciadores digitais para o ano que vem? Assim, um Vai, determinado candidato, será que vai ser legal eu contratar o influenciador para falar, né? Então, assim, ou mesmo
que não haja essa contratação, se o próprio influenciador ele queira estampar a voz, o rosto, o número de alguém. Eu acho que são tantas e tantas questões, né? Que de novo a gente meio que vai aprender, né? Fazendo como é que a coisa funciona. A lei eleitoral, ela, como eu bem disse, ela está evoluindo. Mas a maior parte dela, assim, é recente essa coisa da internet no marketing eleitoral e político, né? A maior parte da legislação ainda fala do tempo de rádio e TV, né? Que é inclusive até o que os partidos têm ainda acesso, né? Tem uma recente proposta na Câmara, né? Até que foi derrubada, o presidente ele vetou alguns pontos e voltaria o ano que vem com aquele famoso a propaganda política, né? Então teriam inserções dos partidos no ano que vem, mas isso caiu. Você vê que a lei eleitoral ainda está muito vinculada à radiodifusão, rádio e TV. E, Sim. sim, ela tem uma fatia importante de audiência nas pessoas, mas o lado online da vida política eleitoral, ele é recente, é novinho. Então, assim, tem muita coisa que está chegando agora e que ainda não tem uma regulação tão adequada, ou pelo menos essa regulação está em evolução. Por isso que é fundamental realmente ter pessoas que entendam isso com exatidão, com aprofundamento, até para que um candidato não seja depois frustrado por perder uma campanha ou não ser candidato por não conhecer a lei, né? Esse ponto aí, ele acaba que é um divisor de águas mesmo. Saber até onde você pode ir respeitando a lei. Não, bacana demais, Elias. Vamos realmente, agora a gente já está chegando a 8h40, aí já estende muito. Queria te agradecer pela sua generosidade em compartilhar esses conhecimentos com a gente. Tem muito assunto ainda para a gente tratar. A gente pode marcar de fazer uma outra live num outro momento, para a gente falar um pouco mais quando estiver chegando mais perto também da eleição. E queria saber, assim, a gente sabe que tem muita gente querendo candidatar, querendo entrar nesse processo eleitoral. Como é que está aí? Você está pensando em trazer alguns cursos, assim como foi em 2016, trazer algum tipo de qualificação para as pessoas que querem, de alguma forma, entender as ferramentas, as possibilidades, o que elas podem, o que elas não podem, enfim, o que elas devem fazer durante esse processo? Não, com certeza. Eu até não falei aqui não, mas tem algumas técnicas, né, as práticas, né, de storytelling, até mesmo de engajamento, militância, tem várias coisas que eu gostaria de falar e eu tenho já pensado e estou estruturando um curso voltado para isso. Como que você leva uma campanha da rua para a internet, da internet para a rua, tem muita coisa e acaba que, falando aqui na live, não é tão concreto, as pessoas não conseguem sentir, né? A ideia de fazer um curso, uma imersão realmente com cases, mostrando aonde que a partida foi perfeita e aonde ela foi imperfeita, quais foram os erros e acertos de campanhas anteriores, é um tipo de conteúdo valioso, né, para quem realmente quer ser Uhum. interessante. Eu acredito aí que nas próximas semanas, com certeza, a gente deve fechar um modelo, né, desse curso e divulgar, porque eu fico pensando o tanto de candidatos que ficam pensando, gente, para onde eu vou? Como eu começo? Será que, poxa, eu tenho uma ideia, eu tenho um ideal, eu realmente acredito muito na minha candidatura, mas eu estou perdido, porque é tanta coisa que chega para mim, eu não sei nem por onde começar. Por onde começar, talvez, seja o primeiro ponto. A chegada, todo mundo sabe, que é a eleição no dia 4 de outubro, uma vez que ser vencedor. Mas o como fazer tudo isso, eu acho que é a resposta que eu quero levar para as pessoas nesse curso, né? Levando um pouco desse conhecimento que eu tenho. Já tenho mais de 10 anos que eu Dessa trabalho experiência, né? com campanhas, então, Muitas assim, campanhas, né? um pouquinho do cenário, né? Assim, acaba que evoluímos um pouco com o que aconteceu. E não só por uma questão de carreira, mas também até mesmo de informação. Eu acho interessantíssimo as pessoas quererem aprender mais sobre isso, porque não é só durante a campanha, acho que é para a vida. E a política é algo que a gente tem que praticar a todo momento. É bacana demais, Elias. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a nossa live, especial o Carlos Roberto, o Júlio César Santos, o Cléo e o Rafael que deixaram mensagem aí pra gente. Obrigado mesmo pela audiência. Elias, mais uma vez obrigado pela gentileza em compartilhar esse conteúdo com a gente.
Vão marcar uma outra em breve para a gente fazer. E avisar você que está assistindo aí que essa live vai ficar salva aqui no Store, né, durante 24 horas. Depois eu vou jogar ela no IGTV também, apesar de que eu estou super atrasado, eu estou devendo subir a live do Léo Rodrigues, da Ana Tereza, do Thiago Amaral, vai ficar essa do Elias também, a gente vai subir ela depois. Então, se você que está assistindo a gente, se que conhece alguém que pretende ser candidato, se quer trabalhar, enfim, quer entender um pouco do processo eleitoral, vai lá depois e manda ao Vaguinho também. Vaguinho, encontrei com ele na rua hoje, todo saudável. Vaguinho do time Ciro Gomes, né, um dos grandes representantes que trouxe Mandar um a abraço vinda também. dele aqui em Divinópolis. Tem gente aqui Tô vendo aqui o Jordano, tem o Daniel lá de São Monte, a Marcela Trópia, lá de BH, da Assembleia, tem muita gente bacana. Um abraço, pessoal. Obrigado pelo prestígio aqui de acompanhar a live. E aí é isso, gente. Em breve a gente conversa mais, fala mais. É um assunto que vai render bastante ainda. E se você quer de alguma forma participar, se prepara. E cola no Instagram, siga o Elias Costa, @Elias Costa, ou I você troca por 1, né? Eu vou deixar salvo lá no Stories também, que o Elias sempre está publicando conteúdo muito bacana a respeito de política e de marketing político. Elias, obrigado então de novo. E fica lá, vamos na fé que eu acho que seu time esse ano vai para a Série B, hein? E eu vou ficar feliz. Eu estava vendo, eu que gosto tanto de dados, né? De dados por ano que vem, inclusive, 65% de chance de rebaixar. Mas eu acredito. Pois é, Vamos. pois é. Preocupa não é bom, a gente costuma fazer ver jogo na terça e na sexta, são horários alternativos, é bacana, tá? Elias, obrigado, gente, obrigado pela audiência, todo mundo. Ô, Léo Costa, obrigado, Léo, você também tá aí, Léo, grande parceiro da gente aí nessa parte do marketing político. Obrigado, Elias, obrigado, gente, um abraço, fui. Valeu, Catinho, um abraço, gente. Boa noite.